E como nós vimos, a Prefeitura de Cuiabá anunciou que a vacinação contra a Covid-19 deve iniciar na próxima quarta-feira, dia 20, como prometeu o Ministério da Saúde, mas ainda se depende lá da Anvisa, não é? Que tem uma reunião, né, agendada e marcada, né, prevista para o próximo domingo, para fazer a liberação aí dos imunizantes ou não, né? Mas se espera que as vacinas sejam liberadas. E aí, sobre a eficiência desta vacina aí, nós vamos conversar agora aqui no Jornal do Meio-Dia com o infectologista Cor Jesus Fernandes Fontes. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Uma orientação que é muito importante aí para as pessoas, aí, para a população de Mato Grosso. Qual a eficiência dessa vacina? Porque tem muita propaganda contrária, né? Fala, olha, essa vacina aí tem 50 e um pouco mais de 50% de eficácia, não é isso? Sim. Agora, qual a segurança das pessoas ao tomar essa vacina? Sim, uma boa pergunta. Primeiro, que eficiência é tudo que a gente espera da vacina e de outras medidas preventivas de doença. Só que a gente tem que entender que a eficiência é mais do que a eficácia. A eficácia a gente mede ela de forma artificial nessas pesquisas. Agora, a eficiência depende da estrutura para aplicar a vacina, da logística, de ter seringa, de ter agulha e da cobertura vacinal. E de ter vacina, né? E de ter vacina. De ter vacina. Cobertura vacinal significa o tanto de pessoas que já conseguiram se vacinar. A gente sabe que no primeiro dia a gente tem um limite, porque é limite de funcionário, limite de seringa, limite de espaço físico. Então a eficiência é ter uma vacina eficaz e segura. Eficiência é a reunião de todos esses fatores. Todos esses fatores. Então, uma vacina eficiente contra a Covid-19, no mundo, a gente só vai chegar, talvez, no final do ano, que aí a gente já tem a cobertura mais ampla e toda essa estrutura montada e a vacina presente. Agora, nós ainda temos poucas vacinas. Agora, gostaria que o senhor explicasse o seguinte, nessa vacina aí lá do Instituto Butantan, foi apresentado lá uma eficácia, não é? Uma eficácia de 78% para casos moderados, de 100% para casos graves e de 50,38% a eficácia geral. O que é que significa isso? Então tá. Mas antes, você colocou na primeira pergunta sobre segurança das pessoas. Nesse aspecto, essa vacina Coronavac, ela nos deixou muito tranquilos e está deixando a Anvisa mais tranquila ainda, porque a Anvisa ela se preocupa muito mais com o tamanho da segurança do que com a eficácia. Ela está mais preocupada se a vacina não vai causar dano nas pessoas. E isso nós mostramos que a vacina Coronavac é extremamente segura. E o formato dela é de segurança mesmo, que é com vírus morto. Muito bem, então segurança passou. Agora, a eficácia que você me perguntou, nós temos 3 valores de eficácia para objetivos diferentes. O primeiro objetivo numa vacina é interromper a transmissão. É essa eficácia geral que nós tivemos 50,38%. Só que isso é uma análise preliminar. Nós temos que completar os 12 meses de segmento nessa pesquisa para ter o valor exato. E a tendência desse valor é ir aumentando, porque nós vamos medir novos casos que vão incidir. Então, muito provavelmente, a gente pode estar um pouco mais de 50,38, pode estar mais perto de 60. Mas a Organização Mundial de Saúde, há mais de 100 anos, estuda a vacina e ela estabeleceu que acima de 50% já contribui muito para interromper a transmissão. E as outras eficácias que nós já podemos vislumbrar com a Coronavac é que ela diminui a necessidade de assistência médica. Então, deu 100% para internação, ou seja,
voluntário do grupo vacinado precisou de internar. Quer dizer, quem tomar essa vacina que tem a eficácia geral de 50,38%, tão combatida aí nas redes sociais, quem tomar essa vacina com essa eficácia de 50,38% tem, assim, amplas chances de não ir parar numa UTI. Exatamente. E isso é o que a gente mais quer, porque nós vamos diminuir a gravidade, principalmente dos idosos e dos grupos de risco. E nós temos várias vacinas que só têm eficácia para a gravidade. A principal vacina que todo cidadão idoso toma todos os anos é a vacina da gripe. A vacina da gripe está mais do que provado que ela diminui gravidade, ela não diminui a transmissão. Então, se a gente conseguir essa eficácia com a vacina Coronavac, nós já teremos um impacto muito bom. Doutor Jesus, teremos aí, pelas informações que já foram divulgadas, num primeiro momento, um total aí de 8 milhões de vacinas, que o Ministério da Saúde, no Plano Nacional de Imunização, falou, olha, essas vacinas elas vão ser distribuídas de forma proporcional para os estados e os municípios. Nesse primeiro momento aqui, vai ser suficiente aí para os profissionais de saúde e para os grupos de risco, na avaliação do senhor? Já se tem uma ideia de quantas vacinas Mato Grosso deverá receber no primeiro momento? Bom, a partir dessas premissas do Ministério, nós fizemos o cálculo em função dos critérios. A gente acredita que Mato Grosso vai receber, num primeiro momento, menos de 40 mil doses. Considerando que são 2 doses por pessoa, então vamos colocar aí por volta de 20 mil doses para começar. Então, eu peço que as pessoas não fiquem muito ansiosas por vacinarem na população geral, porque esses critérios de priorização, eles são corretos. Nós vamos começar pelos grupos de maior risco e pelos profissionais de saúde. Então, se eu somar essas duas categorias, eu tenho mais de 40 mil pessoas, mais de 20 mil pessoas em Mato Grosso. Então, é provável que falte vacina nesse primeiro momento para essa categoria, que é prioritária. Então, as pessoas não têm que ter uma expectativa muito grande de se vacinar ainda nesse mês ou no mês de fevereiro. Nós vamos vacinar todo mundo, mas na medida em que a vacina for sendo disponibilizada e que a logística estiver preparada. Mas a priorização de grupos específicos faz parte desse planejamento e é corretíssima. E dentro desse cálculo aí que o senhor fez aí, tomando-se como base as premissas lá desse plano nacional aí de imunização, seriam no máximo 40 mil doses nesse primeiro momento. Aí é o seguinte, a gente tentando aí fazer uma continha aí, não é? Se é pela densidade populacional, Cuiabá receberia o quê? Umas 10 mil vacinas, umas 10 mil doses. Vai receber mais, né? Não é isso? Mas é um mais pequeno, né? É um mais pequeno. Doutor Jesus, muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Vamos esperar aí que tudo dê certo e que num espaço não tão longo, né, de tempo, as pessoas consigam ser vacinadas para se proteger aí desse vírus tão destruidor. Eu que agradeço e não descuidem das medidas que a gente já tem, que é o uso da máscara, que a minha está aqui, e não aglomerar, o distanciamento social. Acho que nós temos tido a experiência aí da segunda onda, que veio pior que a primeira, e pode ter relação com o relaxamento da população. Muito obrigado. Não.